Sejam bem-vindos, saudosos amigos. O ano era 1943, auge da Segunda Guerra Mundial. Submarinos alemães rondavam a costa brasileira e o medo de ataques pairava no ar. Com luzes apagadas, o vapor Pará zarpou de Recife em blackout, protegido por 2 navios da Marinha. Seus passageiros, os jogadores do Santa Cruz, clube de maior torcida de Pernambuco, dormiam no convés, armados com peixeiras e foices, prontos para resistir a qualquer eventual ataque. Batizada como Excursão da Morte, aquela aventura acabaria marcada pela tragédia. 2 jogadores jamais retornariam. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Então vamos ao que interessa. Em 1942, o Santa Cruz estava à beira do colapso. Com salários atrasados e o campeonato pernambucano paralisado, o clube sobrevivia apenas com a renda de pequenos jogos suburbanos e a mensalidade dos sócios. Mesmo em plena Segunda Guerra e poucos dias após o afundamento do navio Araraquara por um submarino alemão no Sergipe, os dirigentes arriscaram, organizando uma excursão ao norte em busca de dinheiro. O itinerário previa 5 jogos em Belém, depois seguir para Manaus, onde faria 4 partidas. Na sequência, se apresentaria em São Luís em mais 3 jogos. Continuaria sua série de jogos em Parnaíba e Teresina, encerrando com o duelo contra o Ceará em Fortaleza. Havia ainda negociações para amistosos em Mossoró, Natal e João Pessoa, além de tratativas para 2 jogos em Paramaribo, capital da então Guiana Holandesa. Para a longa viagem, o tricolor reforçou o elenco com 4 jogadores: Zé Maria, Pinhegas, Omar e o goleiro King, emprestado pelo América. O centroavante França do Ceará se juntaria à equipe quando passassem por Fortaleza. A delegação contava com 15 jogadores: goleiros King e Eutímio, zagueiros Cidinho II, Pedrinho e Zé Maria, médios Omar, Pelado, Capuco e Amaro, meias Limoeirinho, Papeira e Cidinho I, ponteiros Edés e Pinhegas, e o centroavante Guabeirinha. Também embarcaram o jornalista Aristófanes da Trindade como presidente da delegação, o técnico Lourival Silva e José Mariano Carneiro Pessoa, Palmeira, juiz oficial da Federação Pernambucana de Desportos. Um massagista completava a comitiva. Às 2 da manhã do dia 29 de dezembro de 1942, o grupo embarcou no vapor Pará, navegando às escuras, sob escolta de 2 navios da Marinha de Guerra, temendo ataques de submarinos alemães. A primeira parada ocorreu em Natal, às 7 horas da manhã do dia 1º. 1 hora depois, o time já estava em campo, no estádio Juvenal Lamartine, enfrentando o América. O Santa Cruz estreou com estilo, goleada de 6-1. A partida terminou 20 minutos antes do previsto, pois era preciso retomar a viagem. Após uma breve parada em Fortaleza para o embarque do centroavante França, a equipe seguiu para Belém. A recepção na capital paraense foi grandiosa. No dia 10 de janeiro, Santa Cruz entrou em campo para enfrentar o Transviário e venceu por 7-2, com 4 gols de Pinhegas. Edésio, França e Guabeirinha completaram o placar. O segundo confronto foi contra a Tuna Luso Comercial e o tricolor venceu novamente por 3-1, com destaque para Guabeirinha. No dia 17 veio o duelo contra o Clube do Remo. Cansado, Santa Cruz acabou goleado por 5-3. Em seguida, no dia 21, enfrentou a seleção paraense, empatando em 3-3. Com o gol de empate dos adversários saindo no último minuto. Encerrando a passagem por Belém, o Santa Cruz jogou contra o Paysandu no estádio da Curuzu no dia 24 de janeiro. 4-4 foi a contagem do jogo. No dia seguinte, a delegação embarcou rumo a Manaus. Durante 2 semanas, o grupo subiu o rio Amazonas a bordo do vapor Fortaleza, que rebocava alimentos destinados ao Acre. E como os jogadores passavam o tempo, segundo Guabeirinha, bebendo, ele recordava com humor: fora de casa, sem notícias, a gente bebia. Em uma das travessias, um pileque memorável tomado na casa de máquinas ficou marcado na lembrança dos atletas. Enquanto seguiam viagem, o Santa Cruz completava 29 anos de fundação. A comitiva chegou a Manaus no dia 6 de fevereiro, completamente exausta. Logo no dia seguinte, enfrentaram o Olímpico sob forte chuva e acabaram derrotados por 3-2. Na partida seguinte, o tricolor se recuperou com uma vitória convincente sobre o Rio Negro por 5-1. Após o jogo, 7 jogadores adoeceram, apresentando sintomas de disenteria. Foram medicados e receberam instruções rigorosas. Apenas água mineral, nada de bebida alcoólica, consumo de frutas e verduras e proibição de ovos e crustáceos.
Seguindo as recomendações, todos ficaram bem. No dia 14, o Santa enfrentou os bicampeões amazonenses e goleou por 6-0. Poucos dias depois, em 19 de fevereiro, Santa Cruz anunciou que desistiria da excursão às Guianas e passaria a planejar uma viagem ao Peru, inclusive com autorização prévia do Conselho Nacional de Desportos. Na mesma data, o tricolor voltou a campo e venceu novamente o Rio Negro, dessa vez por 5-4. No dia seguinte, o time foi homenageado no Palácio do Governo. Encerrando a passagem por Manaus, o Santa Cruz enfrentou no dia 21 a seleção Baré, sendo derrotado por 2-1. Após a partida, o goleiro King descumpriu as recomendações médicas durante o jantar, enquanto Papeira, que ficava no banco, acabou se embriagando. No dia seguinte, ambos estavam acamados, com febre alta e recebendo cuidados médicos. Foram medicados, nada de grave, poderiam viajar. Enquanto isso, a CBD enviou um telegrama à Federação Pernambucana proibindo a excursão ao Peru e ameaçando o clube com uma suspensão de 90 dias caso insistisse. Sem alternativa, o Santa Cruz embarcou novamente para Belém. Durante a viagem, o estado de King e Papeira piorou sensivelmente. A médica de bordo confirmou que ambos estavam com febre tifoide. Ao chegar em Belém, os dois foram internados às pressas na Beneficência Portuguesa. O jogador Cidinho decidiu voltar para Manaus, enquanto Omar e França também não retornariam a Recife. Mesmo com as baixas, o Santa Cruz foi a campo no dia 2 de março, vencendo o Remo por 4-2 e sendo ovacionado pela torcida paraense, especialmente o atleta Capuco. No dia 4 de março, o goleiro King faleceu, vítima da febre tifoide. Erickson Viana Dias era seu verdadeiro nome e estava emprestado ao Santa Cruz para excursão. Já Papeira permanecia em estado grave. Em virtude da morte de King, Cidinho desistiu de regressar a Manaus, enquanto França seguiu de avião, contratado pelo Rio Negro. No dia seguinte, Papeira apresentou leve melhora, mas seu quadro ainda era preocupante. Mesmo após a perda do goleiro, os jogadores voltaram a campo 3 dias depois, contra o Paysandu. Zé Maria, um dos destaques, foi contratado pelo clube do Remo. A partida terminou empatada em 1-1, e o tricolor conquistou a Taça Cidade de Recife. Na madrugada do dia seguinte, Papeira também faleceu, vítima da febre tifoide. Apesar da morte de seus jogadores, o Santa Cruz marcou novos jogos em Belém. No dia 11, enfrentou a seleção paraense, mas não conseguimos o placar. Um amistoso beneficente contra o combinado Repá foi marcado para o dia 17, com renda destinada às famílias de King e Papeira. Os custos hospitalares e funerários somaram 6 mil cruzeiros, e o clube precisou realizar uma série de partidas extras para cobrir as despesas e liquidar todas as dívidas. Ainda se comentava sobre a possibilidade de realizar amistosos durante a viagem de regresso. A expectativa era chegar a Recife em abril, e o clube já iniciava negociações com vários atletas paraenses. No dia 14, o Santa Cruz enfrentou novamente a Tunaluso Comercial, empatando em 0-0. 4 dias depois, voltou a campo contra o combinado Repá, em partida beneficente para as famílias de King e Papeira. O duelo terminou em novo empate, 3-3. Enquanto isso, o Olímpico de Manaus anunciava a contratação de Pinhegas e Pelado. No dia 21, o Santa Cruz reencontrou a Tunaluso e venceu por 5-2. A direção do clube fazia silêncio sobre o embarque da delegação e até mesmo os diretores estranhavam a falta de informações. Poucos dias depois, o Santa Cruz foi convidado pela Federação Paraense para disputar um torneio em Belém, que contaria com Transviário, Tunaluso, Remo e Paysandu, marcado para o dia 28. Até aquele momento, 5 jogadores já haviam seguido para Manaus. O tricolor venceu o Tunaluso por 1-0, mas acabou derrotado pelo Transviário por 2-1. Encerrado o torneio, a equipe seguiu para o Maranhão, chegando a São Luís no dia 2 de abril. No dia 4, enfrentou o Maranhão, sendo derrotado por 3-0. 2 dias depois, enfrentou o Fabril, reagindo com uma goleada por 5-1. Fechando a passagem por São Luís, o Santa Cruz enfrentou o Motoclube no dia 8, vencendo pelo placar mínimo. No dia seguinte, surgiu informações que o time seguiria viagem para Recife, mas de última hora mudou os planos, marcando mais 2 jogos no Maranhão. No dia 11, enfrentou o Sampaio Corrêa, vencendo por 3-0, mesmo sem o meia Capuco. Uma revanche foi marcada para o dia 13, quando o clube anunciou que voltaria por via terrestre, alegando falta de transporte por outras vias. Na revanche, Santa Cruz e Sampaio Corrêa empataram em 2-2. Logo depois, o tricolor marcou mais uma partida contra o Motoclube, e novamente o resultado foi empate em 2-2. Finalmente, no dia 16, a delegação embarcou para Teresina em um trem extraordinário às 2 horas da madrugada. De lá, seguiriam de ônibus até Fortaleza e então para Recife. A chegada à capital piauiense ocorreu no dia 18, e naquele mesmo dia o Santa Cruz enfrentou a seleção local, vencendo por 4-3. De ônibus, seguiram viagem até Fortaleza, onde chegaram na noite do dia 19.
Um confronto contra o Ceará estava marcado para o dia 23 no estádio Getúlio Vargas, mas acabou sendo transferido para o dia 25. Antes da partida, o jornalista Aristófanes da Trindade retornou a Recife, deixando a delegação sem direção oficial. Quando finalmente se enfrentaram, o Ceará venceu por 3-2. O Santa Cruz retornou a Recife nas últimas horas do dia 29 de abril. Depois de 4 longos meses de ausência, a equipe voltou para casa cheia de triunfos e também o pesar pela perda de 2 companheiros. No dia 1º de maio, o tricolor entrou novamente em campo, dessa vez contra o Náutico. Apesar da superioridade do Santa, a partida terminou empatada em 2-2. Essa incrível jornada ficou marcada na memória do futebol pernambucano. Em 1972, o próprio Aristófanes da Trindade concedeu um depoimento ao Diário de Pernambuco sobre a excursão. Anos depois, em 1979, o jornalista Lenivaldo Aragão recontou a história na revista Placar, entrevistando alguns dos sobreviventes da viagem, entre eles Guabeirinha. No entanto, ao consultar jornais da época e telegramas enviados à imprensa, percebe-se que alguns detalhes não puderam ser confirmados. Por isso, optamos por não incluí-los neste vídeo, como, por exemplo, o curioso episódio em que a delegação teria viajado com ladrões de Belém a São Luís, tornando-se bons amigos, e a viagem de trem para Teresina, durante a qual o veículo teria descarrilhado 2 vezes. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!